A gente vai falar então de alguns escoamentos potenciais básicos, sempre 2D e incompressíveis, que nós veremos que são simples para se encontrar a função corrente e função potencial, né? E que a gente pode combinar para obter escoamentos um pouco mais complexos. Tá? Então vamos começar com um escoamento uniforme, né? Um escoamento bem simples. Né? A gente pode colocar aqui assim, ó, eu vou colocar, vou chamar de 1, vai. 1. Então vamos por assim, ó, corrente uniforme na direção X. Uniforme na direção X. Na direção X. Então, o que é esse escoamento? Então, imaginam aqui, ó, vamos pôr em cartesiano. Y, X. Né? E aí eu tenho um escoamento que é assim, né? Se eu fosse desenhar as linhas de corrente, seria alguma coisa assim. Né? Escoamento paralelo. Uniforme na direção X. Como é que a gente pode imaginar esse escoamento? Né? Se eu tenho coordenada cartesiana, então, com base que a gente já viu nesse curso, vocês devem ter imaginado que a gente pode escrever alguma coisa assim, uma componente U em I, né? E uma componente V em J que vai ser zero nesse caso. Né? Então, meu V, vou rasurei aqui, eu vou escrever de novo. V igual a U I, certo? Então, esse aqui é o nosso campo de velocidades, é simplesmente assim, né? Escoamento corrente uniforme na direção I, onde esse U, né, ele vai ser constante, né? A gente está pondo aqui um escoamento em regime permanente, né? E estou pondo aqui como, né, 2D, né, incompressível. Né? Então, com base no que a gente viu, como é que eu acho a função corrente e a função potencial? Então, agora a gente vai começar a aplicar esse tipo de coisa. Né? Então, como é que a gente acha isso? É pela definição dela. Então, por definição, como é que a gente definiu essas funções? Né? Então, a gente definiu a função corrente, então, pondo aqui, ó, igual, né? Por definição, né? 3 tracinhos, né? Igual por definição. Né? Vai ser dψ dy ou dφ dx, né? A gente viu isso aqui, né? Certo? Então, isso aqui, de novo, é igual por definição. Né? E o nosso v, que é zero, ele é igual, por definição, né? A menos, o nosso v era menos, né? dψ dx, que é a função corrente, que é igual a dφ dy, certo? Como é que a gente acha agora, então, a função corrente e a função potencial? É só integrar. Né? A gente parte dessas duas equações aqui, ó, e é só integrar. Então, por exemplo, eu vou pegar essa primeira aqui, né? A gente pega essa primeira equação. Ela dá para a gente o quê? Que o nosso psi, né, vai ser igual ao y mais uma função de x, porque é derivada parcial. Né? E o nosso φ vai ser igual a 1x, o x, né? Mais uma outra função, ó, eu sei que eu vou pôr f1, isso aqui vai ser um f2, tá? De y. Aí é o seguinte, ó, se eu olhar a segunda equação, a derivada tem que dar zero, né? Então, da segunda equação, o que a gente vai ter? Se eu derivar isso aqui em x, vai ter que me dar zero. Né? Então, esse dψ dx ele é zero. Então, ele me diz que o f', né, 1 de x é zero. Logo, f de x tem que ser uma constante. Né? A gente pode pôr aqui f de x, f1 de x, eita, igual a uma constante. Da mesma forma, a gente pode voltar aqui de novo. Da mesma forma, a mesma coisa vale para esse. Ó. dφ dy igual a zero, que é igual a f2', né? Então, esse f2', né, de y, né, igual a zero. Então, fy tem que ser a mesma coisa aqui de cima, né? f2y é igual a constante.
Então, a gente termina com isso aqui, né? A gente termina com isso aqui. O y mais a constante, o x mais uma constante. Essas constantes elas só vão deslocar quando a gente for plotar, né? A gente já vai falar disso, né? Mas a gente pode fazer sem perda de generalidade, né? Que essas constantes são nulas, né? Então, as constantes não são as mesmas, né? Não necessariamente, né? Então, por exemplo, essa aqui eu vou chamar de C1 e essa aqui eu vou chamar de C2, né? Então, aqui seria C1 e C2. Mas então a gente pode fazer assim, ó. A gente costuma dizer sem perda de generalidade. Sem perda de generalidade, a gente pode dizer então que C1 e C2 são zero. Agora vai ficar claro quando a gente plotar agora, né? Então, porque isso vai dar para a gente o seguinte, ó, então meu psi é igual a, seria o y mais zero, ou mais uma constante, não vai mudar nada, né? E o nosso φ seria o x mais o zero, que é uma constante, né? Então, a nossa linha psi constante, ela é o quê? Elas são linhas y constante. Por isso que eu digo que não muda nada, né? Se eu somasse alguma coisa aqui, tá vendo? Ela vai me dar qualquer coisa. Por exemplo, se eu quero uma linha... A gente viu como é que a gente traça essas linhas de corrente, né? A gente tinha comentado disso algumas aulas atrás. Então, eu quero traçar essa linha. Como é que eu traço? Então, eu fixo os valores, né? Então, eu tenho uma linha psi constante. Então, quando psi igual a zero, então y igual a zero. Psi igual a u, que é uma constante. Então, y igual a 1. Psi igual a meio u, né? 0,5 para y, né? E por aí vai. Então, se eu mantivesse mais a constante aqui, não mudava nada, só muda o valor da constante, né? Vai me deslocar as linhas, né? Para cima ou para baixo, né? E aqui é a mesma coisa, né? Então, as linhas φ constante, elas são representadas quando tem um x constante, né? Então, se a gente for desenhar isso, agora vai ficar mais claro, eu acho. Se a gente for desenhar isso aqui, y, certo? Aqui x, ó, por exemplo. Nosso x, né? Então, as linhas psi constante, elas são isso aqui, ó. Como é que a gente tinha falado que traça essas linhas, né? Bom, isso aqui é para estar reto, tá? Tá meio torto porque é falha do operador aqui, né? Então, eu digo, para um dado valor de psi constante, eu ponho um valor de y constante, né? Então, isso aqui vai me dar, ó, psi1, psi2, psi3 e por aí vai. São valores constantes. Se eu somasse a constante aqui, se eu não fizesse ela igual a zero, igual a gente fez, não muda nada, né? Ela só ia deslocar tudo isso aqui para cima, tudo para baixo, né? Porque elas estão em todo lado, né? Eu não pus a parte negativa, mas eu tenho também, né? Então, essas aqui são as nossas linhas da função corrente, né? Nossas linhas psi, e que a gente costuma desenhar com traço contínuo, né? E com traço tracejado, a gente costuma desenhar as linhas φ constante. Elas têm x constante, a mesma coisa, né? Eu vou pondo o valor de x que eu quero e eu vou traçando, né? E essas linhas, ó, então φ1, φ2, também não muda nada, né? Se eu pusesse, né, uma constante diferente de zero, porque eu só ia deslocar para a esquerda ou para a direita, né? E essa malha que a gente acabou desenhando, a gente pode deixá-la um pouco mais grosseira, um pouco mais refinada, né? Conforme o passo, né? Ou conforme o intervalo, né? Que eu estou usando de x e de y. Tá? Então a gente desenhou aqui, ó, a gente desenhou as linhas psi e as linhas φ, né? As funções correntes, né? E as funções potenciais. Né? Lembrando que a função corrente, ela me dá o quê? Ela me dá a linha, ela é igual, quando ela é constante, é o que a gente desenhou aqui, né? Ela é a linha de corrente, né? Ela representa a linha de corrente que o meu escoamento está seguindo. Tá? Ótimo, então isso aqui foi o primeiro que a gente viu, né? Foi escoamento uniforme, né? E a gente vai ver então na sequência o que a gente chama de fonte sumidor.